Bom, olá, aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje eu vou fazer a correção do segundo caderno de atividades do segundo bimestre. O caderno que trabalhava com o assunto de espelhos esféricos, refração da luz, leis da refração. Eu estou aqui também com a presença de dois alunos que eles irão me auxiliar, né? Caso eles tenham alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, que eles queiram perguntar também, eles vão estar perguntando e então eu vou fazer a resolução com a participação deles, que seria o Rian e o Lucas Santos, que estão aqui presentes. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar, para ficar melhor, o caderno de É atividade. pouquinho, professor. Deixa eu sair aqui. Sim, tudo bem. Depois, assim que você entrar, eu aceito. Então, ó, o que que acontece? Eu postei aqui um caderno de atividades, né? Nesse caderno de atividades tem a explicação de espelhos esféricos, aqui. Depois, exercícios resolvidos, refração, índice de refração, exercícios resolvidos, leis da refração, exercícios resolvidos e aqui, o final, 13 atividades. Então, eu vou começar por partes, né? Vou começar primeiro por espelho esférico. E antes de falar de espelho esférico, só quero mostrar o seguinte. Aqui no caderno de atividades existia um link. Se você clicar neste link aqui, ele vai te direcionar, ou se você escrever, ele vai te direcionar para uma página. Deixa eu ver aqui se consigo arrumar. Aqui, essa página. Essa página aqui, que é essa playlist no YouTube, contém todas as aulas do primeiro, do segundo e do terceiro ano do JAP, tá bom? Se você aqui pro finalzinho, vai estar aqui, ó, espelhos esféricos, construção gráfica das imagens, refração da luz, que são os assuntos que está no caderno. É só você procurar o assunto que está no caderno, título com o título do vídeo que você vai achar aqui. Esses dois vídeos são a explicação de todos os conteúdos trabalhados no segundo caderno de atividade. E as aulas que eu gravo aqui da resolução, eu posto aqui, como a do primeiro ano que eu já gravei, já está postada aqui. E essa aula, assim que eu gravar toda ela, eu vou postar também. Tá bom? Então, vamos lá agora para esse caderno de atividades. Vamos começar falando sobre os espelhos esféricos. Galera, o espelho esférico é toda superfície refletora com a forma de calota esférica. O que seria calota esférica? Seria você imaginar o seguinte: imagina que você tem uma. Sabe aquelas bolinhas de Natal? Sabe aquela bola de Natal? Se eu pegar essa bola de Natal e eu cortasse ela, ela seria e supondo que a parte ela seja refletora, né? Ela ia ser um espelho em que ela seria uma parte de uma esfera. Isso é um espelho esférico, ele é um pedaço de uma esfera, ele é uma calota esférica e que ele pode ser de dois tipos, côncavo ou convexo. Ele vai ser côncavo se a parte interna for a refletora, que seria essa parte aqui, ele vai ser chamado de côncavo, e ele vai ser convexo se a parte externa for a refletora, que seria essa parte aqui de fora que eu estou mostrando na minha mão. Ou aqui, a parte externa que está refletindo a luz, tá bom? O espelho esférico, ele contém alguns elementos. O primeiro elemento aqui que nós temos é esse C, que é chamado de centro de curvatura. Toda esfera não tem um centro. Então, esse centro de curvatura seria o centro da esfera, né? Como o espelho esférico é uma calota esférica, se eu pegasse essa calota esférica e fechasse uma esfera, o C seria o centro de curvatura. O F seria o foco, que é o ponto médio entre o seu centro e onde está o espelho, é o foco, e o V é o vértice, que é a posição onde está o espelho. Tudo bem aqui até aqui em relação à diferenciação de espelho? O que é espelho côncavo e o que é espelho convexo? Sim. Beleza? Côncavo, parte interna refletora. Concavidade. Convexo, parte externa refletora. É o mesmo caso de eu pegar uma colher. Se eu tivesse uma colher aqui, ia facilitar muito a vida. Se eu olhar para a parte de dentro da colher é côncavo, a parte de fora da colher seria convexo. Raios notáveis. O que seriam os raios notáveis? Seriam os raios que nós utilizaríamos para construção gráfica das imagens, para determinar a posição e as características da imagem. Como que eu faço aqui para ver esses raios notáveis? São 4 tipos de raios notáveis. Você tem o primeiro raio notável, que diz o seguinte: se um raio de luz incide paralelo ao eixo principal, o que é o eixo principal? É um eixo que passa pelo centro de curvatura e pelo foco.
Se um raio vem paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco, tá? Só que acontece o seguinte, no espelho convexo, é a parte externa da esfera, da calota esférica que reflete. Então, o raio refletido não tem como entrar no espelho e passar pelo foco. Então, ele é refletido uma direção que passa pelo foco. Todo raio que vem pelo foco reflete paralela ao centro de curvatura, que está aqui. Terceiro raio notável, todo raio que passa pelo centro volta sobre o centro. Quarto caso, todo raio que incide no vértice do espelho reflete simetricamente, com o mesmo ângulo de incidência e o mesmo ângulo de reflexão. Esses seriam os raios notáveis. E o primeiro exercício, ele se trata desse raio notável. O primeiro exercício, ele diz o seguinte. Vamos procurar o exercício aqui. Exercício 1. As afirmativas a seguir referem-se a um espelho côncavo. A primeira afirmação diz o seguinte. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se passando pelo foco? Vamos olhar lá. Pronto, aqui. Primeiro raio notável. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal passa pelo foco? Passa pelo foco. Sim. Então, essa afirmação 1 está certo, né? Sim. Então, vamos lá. Segunda afirmação. Todo raio que incide ao passar pelo centro de curvatura reflete-se sobre si mesmo. O centro de curvatura seria o terceiro caso aqui. Se um raio incide sobre o centro de curvatura, reflete-se sobre si Sobre si mesmo. mesmo. Tá certo, né? Tá. Então, aqui o item 2 está certo. É só você olhar lá. Bateu o olho lá, olhou aqui a afirmação. Da UFMS essa questão. 3. Todo raio que incide ao passar pelo foco reflete-se sobre o eixo principal. Quando ele fala sobre, significa em cima do eixo principal. Vamos pegar aqui. Esse é o raio notável 2. Se um raio de luz passar pelo foco, o raio é refletido sobre o eixo principal ou paralelo ao eixo principal? Paralelamente Paralelo. ao eixo principal. Então, tá certa a afirmação 3? Não. Então, na atividade 1, a alternativa correta é que diz que somente a 1 e 2 está correta, que seria a letra B. B. Tudo bem até aqui na atividade 1? Sim. O senhor está me escutando? Estou sim, estou escutando. Ah, beleza, beleza. Acho que eu já estou até perguntando, estou até falando tá tudo bem porque eu estou te ouvindo aqui. Aí, beleza, atividade 1, letra B. Já na atividade 2, você tem que falar da formação das imagens no espelho, nos espelhos esféricos. Olha, vamos trabalhar com espelho côncavo. Lá no vídeo que eu fiz para vocês, gente, aquele vídeo tá muito massa. Tipo assim, esse que eu fiz aqui é como se fosse um rascunho. No vídeo as imagens são melhores que essa daqui e eu estou explicando passo a passo a construção da imagem, tá bom? A ideia seria o seguinte, deixa eu até aproveitar aqui e já abrir para vocês a parte como seria o primeiro caso aqui do espelho esférico. Deixa eu ver aqui. Ótica geométrica, espelhos esféricos. Construção gráficas da imagem. Só estou abrindo aqui já para nós já continuarmos com o conteúdo e fazer o restante dos exercícios. Ó, agora eu quero mostrar o seguinte para vocês. A formação das imagens. Então, deixa eu só abrir aqui. É que eu estou mexendo aqui no meu computador, por isso que eu dei uma pequena parada aqui. Espelhos esféricos. Acho que esse daqui. Achei. Agora sim eu achei. Tá. Como que eu faço a construção gráfica das imagens? A construção gráfica das imagens, eu basicamente eu tenho que pegar esses raios notáveis, principalmente dois deles, no caso, e fazer esses raios notáveis incidir no espelho e ser refletido. Então, por exemplo, no primeiro caso, quando o objeto está aqui antes do centro de curvatura, isso daqui é no espelho côncavo, tá bom? Primeiro caso. Uhum. Você vai pegar dois raios notáveis. Eu escolhi o primeiro o seguinte, o raio que vem paralelo ao eixo principal. Ele reflete-se passando pelo foco. Foco. Certo? O outro raio que passa pelo foco, ele reflete-se paralelamente ao eixo principal. Você está vendo que os raios refletidos, eles se encontram neste ponto aqui? Este ponto é onde vai se encontrar a ponta da chama da vela. Ou seja, você vai ter uma imagem dessa vela projetada. Quando eu falo projetada, lá na minha aula, que seria isso daqui, ó, que eu vou te mostrar. Ó,
Tá vendo a imagem aqui? O objeto, ele não está refletindo, a imagem não está sendo refletida numa tela? Sim. Se ela é refletida numa tela, significa que ela é projetada. Essa imagem ela é chamada de imagem real. Então, se eu voltar lá, toda imagem que for projetada é uma imagem assim, ó, que se eu colocar uma parede ou se eu colocar uma folha, um anteparo é chamado esse objeto. Essa imagem vai ser projetada lá. É a mesma coisa que o Datashow faz, ele projeta a imagem numa tela, que é chamado de anteparo. Então, se eu voltar aqui para o primeiro caso, ó, essa imagem, as características dela, ela é real. Por quê? Porque ela pode ser projetada numa tela, ela é pelos encontros dos raios refletidos, ela é menor que o objeto, o tamanhozinho dela aqui é menor que o objeto, e ela é invertida. Quer dizer que se o objeto está em pé, a imagem está de cabeça para baixo. Deitada. Isso. E a posição dela, ela está entre o centro e o foco. No segundo caso, ó, agora o objeto ele estava antes do centro de curvatura, eu vou colocar em cima do centro de curvatura. Quando isso acontece, pega os dois raios notáveis, vem paralelo, passa pelo foco. Vem pelo foco, reflete-se paralelo. Agora os raios vão se encontrar em que ponto? No centro de curvatura. O encontro não são dos raios refletidos? Então essa imagem ela pode ser projetada. Se ela é projetada, ela é real. Real. O tamanho dela não é igual ao do objeto? Então ela vai Sim. ter o mesmo tamanho do objeto. E a orientação ela é invertida. Ou seja, ela está de cabeça para baixo. Posição no centro de curvatura. Então, o objeto e a imagem terão as mesmas posições quando o objeto estiver no centro de curvatura. Próximo caso. Agora, se eu continuar aproximando o objeto, agora ele está entre o centro e o foco. Faço os dois raios notáveis, vem paralelo, passa pelo foco. E vem pelo foco, reflete-se paralelo. Os raios vão se encontrar agora. Aqui é onde vai se formar a imagem. Como ela é formada pelos raios refletidos, ela pode ser projetada. Ela é uma imagem real. Ela é maior ou menor que o objeto? Maior. Maior. E ela é invertida. Então você observa o seguinte: à medida que o objeto foi aproximando do espelho, a imagem foi aproximando ou foi afastando do espelho? Vai se Ó, afastando. foi afastando. E o seu tamanho foi aumentando da Diminuindo, imagem. aumentando. Certo? Certo. Agora, se eu vou para o quarto caso do espelho côncavo, quando o objeto está no foco, pego o raio que vem paralelo, reflete passando pelo foco. O raio que passa pelo foco não tem como agora, porque ó, se o raio passar pelo foco, ele vai bater no espelho? Não, né? Não. Então eu não posso pegar também um raio que passa pelo centro, porque se ele passar pelo centro, ele não vai bater no espelho. Então eu tenho que pegar o quarto raio notável, é o que incide no vértice e reflete simetricamente, com o mesmo ângulo de incidência e o mesmo ângulo de reflexão. Nesse caso, os raios refletidos irão se encontrar? Não, Não. né? É que a ideia é o seguinte: à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem não se afasta? Quando o objeto está no foco, a imagem ela seria formada lá no infinito. Ela se afastou tanto do espelho que ela está infinitamente distante do espelho. Qual é o tamanho dela? Infinitamente grande. Então, qual é a característica dela? Imprópria. Ela é uma imagem que não vai ter lugar para eu visualizar essa imagem. Tudo bem? Uhum. E quando coloca um espelho na frente do outro? Aí você vai ter imagem, tipo assim, a imagem de um espelho vai ser objeto para o outro espelho. Aí nós vamos ter imagem da imagem. Aí é uma coisa louca. Que aí você Ah, vai ter entendi. imagens da mais variadas características. Geralmente, no ensino médio, nós não trabalhamos muito com isso. Tem um exercício ou outro que pode acontecer, mas assim, é muito complicado, porque aí nós vamos ter que calcular essas posições dessas imagens, mas aí são cálculos muito avançados. Mas basicamente, a imagem de um espelho vai ser objeto para o outro. É como se a imagem desse primeiro espelho aqui vai ser objeto para outro espelho que vai formar uma outra imagem, imagem da imagem. Fica uma coisa muito doida. Aí que a física Entendi. fica mais interessante, mas muito mais complicada também. Ah, beleza. Quinto caso, quando o objeto está no foco, entre o foco e o vértice. O raio que vem paralelo reflete passando pelo foco. Não posso fazer o raio que passa pelo foco, porque ele não vai bater no espelho. Não posso fazer o raio que passa pelo centro, porque ele não vai bater no espelho. Mas posso fazer o raio que incide no vértice. No caso aqui, os raios refletidos irão se encontrar?
Não. Não, né? Não irão se encontrar. Mas os raios, o prolongamento do raio refletido, que é aquele prolongamento que é como se o raio viesse de trás do espelho, eles irão se encontrar. Quando acontece isso, a imagem ela é virtual. Significa o seguinte: se tiver um observador aqui nessa região, e para ele esses raios de luz não estão vindo do espelho, da superfície do espelho, estão vindo de trás do espelho. Então a imagem é como se estivesse atrás do espelho. Então, qual é a posição da imagem? Atrás do espelho. Como os raios refletidos não se encontram, essa imagem não vai ser real, ela não vai poder ser projetada. Eu vou poder ver essa imagem numa tela? Não. Eu só vou poder ver a imagem no espelho. Seria aqui, ó. Esse caso aqui, eu só vejo a imagem no espelho. Não posso ver ela projetada. A característica vai ser virtual, quer dizer que ela não pode ser projetada. Os raios refletidos não irão se concentrar. Se concentrar, não, se encontrar. Ela é maior que o objeto e ela é direita. Quando eu falo direita, quer dizer que se o objeto está em pé, a imagem também vai estar em pé. Em pé. Esse caso aqui, ela tem uma aplicação no dia a dia. Ela é utilizada para espelho de dentista. O que o dentista quer fazer quando ele vai fazer uma obturação do dente? Ele quer ver detalhes do dente, ele quer ver o dente ampliado. Então dá para utilizar um espelho côncavo. O espelho côncavo, ele amplia a imagem? Amplia. Eu posso ver a imagem do dente num tamanho maior que o dente. Eu consigo ver os detalhes dele. Então, o espelho de dentista e a aplicação, o espelho de dentista, e o dente é posicionado entre o foco e o vértice, né? O dente seria o objeto, ele tem que estar entre o foco e o vértice para que eu forme uma imagem ampliada do dente e conjugada pelo espelho, formada aqui pelo espelho. Beleza? Beleza. O Quase a espelho mesma coisa que a lupa? E isso, a lupa é lente. Nós vamos trabalhar em lente no próximo caderno de atividade, o caderno de atividade 3. A lupa ela também Ah, forma uma imagem ampliada. Também vai entendi. acontecer isso. O espelho convexo. No espelho convexo, qualquer posição do objeto você vai ter a mesma característica da imagem. Enquanto no espelho côncavo havia 5 casos, 5 características diferentes da imagem, dependendo da posição do objeto. No espelho convexo, para qualquer posição vai ter a mesma característica, que é o quê? Lembra? Todo raio que vem paralelo reflete passando pelo foco, só que não tem como entrar no foco do espelho. Então ele reflete numa direção em que o prolongamento passa no foco. E todo raio que vem numa direção que passaria pelo foco reflete paralelo. Aqui os raios refletidos não se encontram, mas o seu prolongamento atrás do espelho se encontram. Então, para um observador aqui, a imagem, os raios de luzes que vêm daqui parece que vem de trás do espelho. A imagem forma-se atrás do espelho. Então, ela é virtual. Esse espelho convexo é como se fosse um espelho normal? Não, o espelho normal é o espelho plano. Ah, entendi. O espelho convexo já seria esse tipo de espelho aqui, ó. Em que a imagem vai ser menor que o objeto. No espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. A Ah, característica. Oi, pode falar. que nem aqueles espelhos de supermercado? Esse daqui é o espelho convexo. Por quê? Ele vai formar uma imagem virtual. Essa imagem não vai ser projetada. Eu vou ver ela somente no espelho. Ela é menor que o Uhum. objeto. E ela é direita, ou seja, ela está em pé. Qual vai ser a posição da imagem? Atrás do espelho, entre o vértice e o foco. Aplicação: espelho de segurança, espelho retrovisor de alguns carros, pois devido à imagem ser menor que o espelho, ele cobre uma região maior. Então, olha a ideia desse espelho. É o seguinte, como esse espelho ele forma uma imagem menor, ele vai ter espaço para mais imagens formadas nele. Então, ele vai cobrir uma região maior. Por isso que ele é utilizado como espelho de segurança, espelho de supermercado, espelho de ônibus, para ele aumentar o campo de visão dele. Esse espelho tem um ponto cego menor que os outros espelhos, por exemplo, porque cabem mais imagens aqui, porque as imagens são menores do objeto. Beleza? Beleza. Então tá. Então, se eu for pegar um resumo desses 5 espelhos, eu fiz um resuminho bem massa aqui, que está aqui. Eu vou mostrar para vocês esse resumo. Deixa eu só mudar aqui a posição, que aí nós já vamos para os exercícios de espelho, tá bom? Ó, vamos pegar aqui. Beleza. Pronto. Se a imagem for real,
Deixa eu tirar esses 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Beleza. Se a imagem for real, toda vez que a imagem ela é real, ela é o quê? Invertida. Tá bom? Uhum. Qual é o espelho que pode formar imagem real? O espelho convexo forma imagem real? Não, ele só forma imagem virtual. Virtual. Qual que é o espelho que forma imagem real? É o espelho Côncavo. côncavo. A imagem real é a imagem que pode ser o quê? Refletido. Refletida e projetada em uma tela, né? Tela. Se pode ser projetada a imagem real. Se a imagem for virtual, só espelho côncavo que forma a imagem virtual? Não. Não. O espelho convexo também. Só que no espelho côncavo, ela é virtual e maior, né? Se a imagem for virtual e menor, o espelho é convexo. Convexo. Imagem virtual é aquela que eu não posso projetar, posso só ver no espelho. Agora, toda imagem que é real, aqui essas imagens, todas as imagens reais, elas são menores que o objeto? Não, né? Aqui é menor, aqui é igual e aqui é maior que o objeto. Toda imagem que é real, ela é invertida. Tida. Então, se ela está de cabeça para baixo, ela é real. E toda imagem que é virtual, ela vai ser o quê? Maior que o objeto? Não, porque o espelho convexo forma imagem virtual e menor. Toda imagem virtual vai ser direita. Agora, então todo esse esqueminha eu fiz lá na explicação do vídeo para vocês. Tá bem legal lá, tá bem explicadinho. Vale a pena dar uma olhada lá. Aí vamos lá fazer os exercícios. Vamos lá para a atividade de número 2. Na atividade de número 2, que é espelhos côncavos e convexos, ela diz o seguinte: considera um espelho côncavo de foco F e centro de curvatura C como representado a seguir. Os objetos colocados nas regiões 2, 3 e 4 terão imagens formadas respectivamente nas regiões. Então vamos lá, ó, a ideia é a seguinte. Na região 2, onde está entre o foco e o espelho, Sim. esse é o espelho côncavo, certo? A parte interna do espelho é a parte refletora, é onde está o objeto. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, é o quinto caso do espelho côncavo. Ó, entre o foco e o vértice. Onde vai estar a imagem? Atrás do espelho. Certo? Então, quando o objeto estiver na região 2, a imagem está em que ponto? 5. Então, mas ela vai ser invertida ou vai ser direita? Ó. Ela não está com a mesma orientação do objeto? Então, ela vai ser direita. Se ela for invertida, ela vai estar aqui embaixo. Se ela for direita, ela vai estar aqui em cima. Então, se você olhar aqui, seria o 1 ou 5? Seria o 1, certo? Porque se o objeto está em pé aqui, a imagem também vai estar em pé aqui. Entendeu? Porque é o 1. Beleza, Lucas? Deu para entender? Deu para entender mais ou menos. Então, ó, o objeto está aqui, em pé, e a imagem está em pé. Então, quando ele está entre o foco e o vértice. Então, o 2, que é aqui, entre o foco e o vértice, é que o espelho não está em posição diferente, né? A posição do objeto e a imagem. Mas a ideia é a mesma. Se o objeto está aqui, a imagem tem que estar aqui em pé. Então, a posição do 2 vai formar a imagem em 1. Qual que começa com 1? A letra E. Ela já é a correta. Acabou. Seria ela a alternativa correta da atividade 2. Quando o objeto está aqui, ó, na posição 3, entre o foco e o vértice, seria esse caso aqui no espelho. Quando está entre o foco e o vértice, a imagem está mais próxima do espelho ou mais distante do espelho em relação ao objeto? Está mais distante. E ela está invertida, né? Uhum. Então, quando o objeto estiver aqui, ó, entre o ponto 3, que seria entre o foco e o vértice, a imagem vai estar mais afastada do espelho, então vai estar nessa região aqui, só que invertida. Então, vai ser qual? O 8. Então, o próximo seria o 8. E o último é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Quando ele está antes do centro de curvatura, que seria o primeiro caso aqui, a imagem
vai estar entre o centro e o foco e vai estar aqui invertida na região de baixo. Então, quando o objeto estiver nessa região aqui, antes do centro de curvatura, aqui, a imagem vai estar aqui, entre o foco e o centro, e vai ser invertido, ou seja, vai estar na posição 7. Beleza aqui? Então, a alternativa E é a correta. Tudo bem? Deu para entender agora. Vamos lá para o exercício 3. Um estudante compra um espelho retrovisor esférico convexo para sua bicicleta. Se ele observar a imagem de seu rosto conjugado pelo espelho, vai notar que ela é sempre... Qual é a imagem de um espelho convexo? Espelho convexo é virtual, menor que o objeto, e ela é direita. Virtual, menor que o objeto, direito. Essa é a imagem sempre formada por espelho convexo. Qual que é virtual direito? A letra B não é porque é invertida. A letra A, direita, menor que o objeto e situada na superfície do espelho. Se ela é virtual, ela está na superfície ou está atrás do espelho? O virtual tá atrás? Uhum. Perfeito, está atrás. Para o observador é como se os raios viessem de trás do espelho. Então não pode ser letra A. Letra C, direita, menor que o objeto e situado atrás do espelho. É a letra C, a correta. Então, 3, a letra C. Então é só você olhar lá o espelho convexo e ver quais características da imagem que ele forma. E as características batem com a alternativa C da atividade 3. Posso ir para a próxima? Pode. Então gasta mais tempo você explicando o conteúdo do que resolvendo. Porque resolver é só bater o olho lá e ver qual que é. 4. A fim de observar minuciosamente os dentes de um paciente, o dentista utiliza um espelho esférico côncavo, obtendo uma imagem virtual, direita e ampliada do dente. Para isso, o dentista posiciona o espelho próximo ao dente, de tal forma que o dente permaneça entre quais pontos? Vamos olhar lá. Quinto caso do espelho côncavo, que é o caso do dentista. Para formar a imagem virtual, direita e maior, o objeto tem que estar entre quais pontos? Quais pontos que ele está aqui, ó? Entre quais? Entre o foco e o vértice. Perfeito. Isso aqui também é aplicado, são de espelho de maquiagem, para você ver o detalhe. Espelho de óptica. Você vai no espelho de... Ah, não, é ótica, né? É ótica que fala. Espelho de ótica é o espelho côncavo também. Você tem que posicionar o rosto entre o foco e o vértice. Você vai procurar lá. Entre o foco e o vértice seria a letra A já. Letra A. Então, 4, letra A. Tranquilo aqui até agora? De boa? Tranquilo. Então tá. De boa. Atividade 5. A atividade 5 diz o seguinte: considere o esquema óptico a seguir, onde V é o vértice do espelho côncavo, a parte interna é refletor. Ah, outra coisa, tá vendo onde está esses raizinhos aqui? Onde está esses raizinhos indica que essa parte opaca, essa é a parte que não reflete, a parte externa da calota esférica. A parte interna, então, é a parte refletora, né? Que é a parte de dentro da calota esférica. Ele quer saber o seguinte: associe as colunas a seguir. Primeiro, posição do objeto. Quando o objeto está à esquerda de C, ou seja, antes do centro de curvatura. Vamos olhar lá. Antes do centro de curvatura. Onde que a imagem está? Entre o centro e o foco. E quais são as características? Real, menor e invertida. Qual item aqui que diz isso? 1, 2, 3, 4, 5. Real, menor e invertida. O 3. O 3? Beleza. Então aqui, ó, Real. você só vai colocar assim, 3. Pronto. Beleza? Próximo. Beleza. Sobre o centro de curvatura. Então, sobre o centro de curvatura, onde vai estar a imagem? No centro. Espera aí, deixa que travou. No centro de curvatura. Características: real, mesmo tamanho Mesmo. e invertida. Invertida. Perfeito. Vamos lá olhar qual que é real, invertida e mesmo tamanho? 4. 4. Beleza. E entre o centro e o foco? Entre o centro e o foco seria o terceiro caso. Ele foi indo caso por caso.
Uhum. A imagem afastou mais do espelho, ela é real, invertida e maior. Maior. Aí você vai lá e olha. Então vai ser A1. A1, perfeito. Próximo, sobre o foco. Sobre o foco é qual? É a imprópria, né? Que não forma É imagem, impróprio. que é a 2. E entre o foco e o vértice é o caso do espelho de dentista, aquela imagem que não pode ser projetada, mas você vê no dente, que é qual item? 5. 5. Virtual maior e à direita. Perfeito. É isso aí. Vamos lá para a atividade 6. Posso ir? Tranquilo? Pode. Deixa eu só colocar a ordem aqui. 3, 4, 1, 2 e 5. Perfeito. Vou lá para a atividade 6. Gente, atividade 6 aqui. Dois espelhos distintos A e B são fixos em uma mesma moldura conforme a figura abaixo. Uma vela acesa é colocada de frente a uma mesma distância dos espelhos. Observa-se que a imagem formada pelos espelhos é maior que a vela no espelho B e menor no espelho A. A respeito desses espelhos, é correto afirmar que... Então vamos lá, gente. Essa imagem, ela é direita ou ela é invertida? Ela é invertida? Então ela está À de cabeça direita. para baixo? Não, é direita. Então ela está direita. Entendeu a ideia? Se está em pé, é direita. Direita. Se ela é direita, ela é real ou ela é virtual? Virtual. Virtual. O espelho côncavo forma uma imagem virtual? Forma. O espelho convexo forma uma imagem virtual? Forma. Qual que é a diferença entre eles? Vamos lá dar uma olhada. No espelho côncavo, a imagem virtual, ela é também maior ou menor que o objeto? Maior. Maior, por isso que ela serve para olhar os detalhes, como o caso do espelho côncavo, espelho de dentista. Uhum. E o espelho convexo é uma imagem virtual e menor. 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 Então, olha só, se você vê a imagem em pé que nem o objeto, você já sabe se ela é direita. Ela é direita, tanto o espelho côncavo como o convexo pode formar. Só que uma imagem direita e maior é o espelho côncavo. E uma imagem direita e menor é o espelho Convexo. Convexo. Então, qual a alternativa correta da atividade 6? Letra B. Letra B, o espelho A é convexo, imagem menor. Espelho B é côncavo. Perfeito. Gente, acabou. Opa, deixa eu sair daqui. Acabou o espelho, os exercícios de espelho. Tá bom? Essas que seria a metade das nossas atividades. Nós temos quantas atividades? Temos 11. Já passamos a metade dela. Fizemos essa parte agora. O que eu vou fazer agora? Vou continuar os exercícios, né? Então, deixa eu só fazer um pequeno... Então, para nós continuarmos o próximo item, que seria a atividade 7, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para ter certeza absoluta. Sim, você teria que entrar agora no conteúdo de refração. Então, vamos lá para refração. Refração, gente, é a mudança de meio acompanhada com a mudança de velocidade. Então, toda vez que a luz ela muda de meio, por exemplo, a luz está no ar, ela entra na água, ela está mudando de meio. E se ela mudou de meio, mudou de substância que ela se propaga e alterar a sua velocidade, ela ocorreu uma refração. Então, refração é mudança de meio. Primeiro conceito é de uma propriedade do meio, uma grandeza relacionada ao meio, que é chamado de índice de refração absoluto. Vamos começar com essa primeira parte aqui, que é a atividade 7 e 8. O que é o índice de refração absoluta? É a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é a letra C, e a velocidade da luz no meio, que é a letra V. O índice de refração mede a dificuldade que a luz tem ao passar de um por um meio. Ou seja, quanto maior for esse índice de refração, menor vai ser a velocidade da luz no meio. Então, o C é a velocidade da luz no vácuo, ela vale 3 vezes 10 a oitava. Aqui, ó, se o exercício não te deu, você tem que utilizar esse valor. Isso é 300 milhões de metros por segundo. Nada se move mais rápido que a velocidade da luz no vácuo. Atualmente, na natureza, nada, essa velocidade limite do universo, né? Se eu for calcular o índice de refração do vácuo, eu teria que pegar índice de refração do vácuo, eu teria que pegar a velocidade da luz no vácuo
e dividir pela velocidade da luz no meio, que eu estou calculando o índice de refração, que é o vácuo. A velocidade da luz no vácuo, né, C, ia ficar C sobre C, que é 1. Esse é o índice de refração do vácuo. Ele vale 1. E é o menor índice de refração que possui. É o maior índice de refração que existe. Qualquer outro meio vai ter um índice de refração maior que o do vácuo. Maior que 1. Como a velocidade da luz no ar é próxima à velocidade da luz no vácuo, nós vamos dizer que o índice de refração tanto do vácuo como no ar é igual a 1. Tá bom? Então, como que eu calculo o índice de refração? Eu pego a velocidade da luz no vácuo e divido pela velocidade da luz no meio. Eu vou pegar aqui, nesse caso, eu vou mostrar um exemplo para vocês que é muito importante, que eu fiz na resolução da aula, mas como vocês não tiveram ainda tempo, o acesso a essa videoaula, eu vou explicar esse exemplo que é muito fácil de você visualizar. O conceito de índice de refração. O exemplo diz o seguinte: adotando a velocidade da luz no vácuo como 3 vezes 10 oitava, calcule os índices de refrações absolutos para os meios nos quais a luz se propaga com velocidade. Letra A, 1,5 vezes 10 oitava metros por segundo. O índice de refração, né, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. No caso desse meio aqui, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava e a no meio é 1,5 vezes 10 oitava. Então, este 10 oitava eu posso cancelar com esse 10 oitava. Vai ficar 3 dividido por 1,5, que vai dar quantos? 2. E agora, quando a luz se propaga no meio em que a velocidade é 2 vezes 10 oitava, quanto que vai ser o índice de refração? Pego a velocidade da luz no vácuo e divido pela velocidade da luz no meio. Isso é o índice de refração. Então, o índice de refração é 3 vezes 10 oitava, que é o valor da velocidade da luz no vácuo, que esse sempre é o mesmo. E agora a velocidade da luz no meio é 2 vezes 10 oitava. Corto 10 oitava com 10 oitava, 3 dividido por 2, 1,5. Aí eu pergunto o seguinte: qual o meio em que a luz tem a maior dificuldade de se propagar? No meio A ou no meio B? Ou seja, onde ele se propaga com velocidade menor? No B. No B, que é 2 vezes 10 oitava, a velocidade é menor que é no A, que é 1,5 vezes 10 oitava? Esquece 10 oitava. Olha só o valor, 1,5 e 2. Qual que é o menor? 1,5. Então, no meio A, é o meio em que a luz tem mais dificuldade de se propagar. É o meio em que a velocidade é menor. E onde a velocidade é menor, o índice de refração. Compara os dois meios. Qual índice de refração é maior? No A ou no B? No A. Então, No A. onde a velocidade da luz é menor, o índice de refração é maior. Maior. Por isso que o índice de refração mede a dificuldade da luz ao passar por um meio. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Ou, quanto menor o índice de refração, maior a velocidade. Só que o índice de refração pode ser qualquer valor menor? Não. O valor mínimo dele é 1. Tá bom? Não pode ser menor que 1. Por quê? Porque se ele fosse menor que 1, a velocidade da luz naquele meio teria que ser maior que a do vácuo. E tem velocidade maior que a do vácuo? Não, né? Não. Então vamos lá para calcular o índice de refração das atividades 7 e 8. Na atividade 7, ela diz o seguinte: adotando a velocidade da luz no vácuo como 3 vezes 10 oitava, que é representado pela letra C. Então, C é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Calcule o índice de refração absoluto, que é a letra N, para o meio na qual a luz se propaga com velocidade de 1 vezes 10 oitava. Tá? Então, vamos calcular aqui. Então, eu vou pegar aqui e ir para a câmera da resolução do exercício. Pronto. Essa câmera aqui. Estão vendo aqui a minha resolução? Os dados já? Como tela principal? A tela já... Você conseguiu colocar na tela em que está a minha resolução aqui, que está a minha folha? Consegui. Beleza? Então todo mundo está acompanhando? Então, ó, ele quer o índice de Sim, refração. consegui. Índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Como ele quer o índice de refração, você mantém aqui a letra N, que é o que ele quer. A velocidade no vácuo é uma constante e o exercício já me deu, né? Se não me desse, eu tinha que usar esse valor aqui. 3 vezes 10 oitava. E a velocidade da luz no meio é 1 vezes 10 oitava. É que nem aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Dá para simplificar o 10 oitava de cima com 10 oitava de baixo. Quanto que é 3 dividido por 1? 3.
Então, o índice de refração é 3. Gente, índice de refração não tem unidade, tá bom? É só 3. Beleza. Uma maneira de interpretar o índice de refração também é que a velocidade da luz no vácuo, quantas vezes é maior que a velocidade da luz no meio? Esquece o 10 oitavo. Olha o 3 e 1. 3 é quantas vezes maior que o 1? Não é o triplo 3. de 1? E quanto que deu o índice de refração? 3. 3. Quanto maior o índice de refração, quer dizer que maior é ainda a velocidade da luz no vácuo em relação ao meio. Ou seja, maior a dificuldade da luz ao passar no meio, porque a velocidade do meio é pequena. Quanto maior dá esse N aqui. Então vamos lá para a atividade 8. Podemos ir? Podemos. Então, já na atividade 8, vamos ler lá no exercício aqui para não nos perdermos. A atividade 8, ela diz o seguinte. O índice de refração absoluto de 1/2, N igual a 2. Então, agora ele está me dando o índice de refração. Qual a velocidade da luz de propagação no meio? Então, ele quer saber o V, sabendo que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitavos. Então, o primeiro dado que ele me deu é o N. Então, vamos lá. Ele me deu o primeiro dado, o N. O N vale 2. Ele quer saber o índice a velocidade da luz no meio, que é a letra V. E me deu a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitavos, que é uma constante que se o exercício não te der, você vai ter que utilizar esse valor, se ele não te dar. Calculando aqui, índice de refração é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. O índice de refração você coloca 2, que é o que você tem. A velocidade da luz no vácuo coloca 3 vezes 10 oitavos, que é o que você quer. Que é o que você tem também. E a velocidade da luz no meio que você quer descobrir é o V. Então, para descobrir o V, eu tenho que isolar ele. Então, eu tenho que pegar ele que está dividindo aqui e passar ele do outro lado. O inverso da divisão. Então, vai ficar 2 vezes V é igual a 3 vezes 10 oitavos. Agora que ele está multiplicando, para isolar o V, eu pego o 2 que está multiplicando e passo pelo inverso. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, vai ficar 3 vezes 10 oitavos dividido por 2. Qual que é a metade de 3? 1,5. 1,5. Então, a velocidade da luz nesse meio é igual a 1,5. 1,5 só, né? Opa, 1,5. Não, perdão, tem um 10 oitavos aqui, né? Então, é 1,5 vezes 10 oitavos. Esqueci do 10 oitavos aqui. Metros por segundo. Gente, isso daqui equivale a 150 milhões de metros por segundo. No caso da luz no vácuo, é 300 milhões de metros por segundo. Esse é um valor aproximado, tá? Na verdade, é 299 milhões e uns números lá. Só que se arredonda para 300 milhões para ficar mais fácil de calcular. Gente, exercício 7 e 8 finalizado, que seria em relação ao índice de fração. O próximo assunto seria a atividade 9 e 10, que seria as leis da refração. Vamos lá. Vamos lá para as leis da refração. Primeira lei. O raio incidente, que é o raio que vai incidir aqui na superfície de separação de meio. Essa superfície aqui é como se fosse ar e água, a superfície da água, né? O raio que vai incidir na superfície de separação dos meios é o raio incidente. O raio que vai mudar de meio é o raio refratado. E a reta normal é uma reta perpendicular, perpendicular ao plano da superfície. Então, se a superfície está aqui na horizontal, a reta normal está aqui. A primeira lei diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado estão no mesmo plano, são coplanares. Isso quer dizer que se o raio de luz está se propagando na tela, não tá aí, você não está vendo esse raio de luz na tela do seu celular ou na tela do seu computador? Ao mudar do meio, ele iria sair da tela? Ele iria sair da tela em direção a você? Não. Não. Por quê? Porque eles são coplanares, eles estão no mesmo plano, na mesma superfície. Ele continuaria na tela. Tá bom? A segunda lei, que é essa aqui, essa primeira lei é só guardar essa informação, os exercícios não tem cálculo, não tem nada. É só você guardar essa informação que o exercício poderia perguntar isso e você diria se ele falou certo ou errado a partir dessa lei. A segunda lei, aí sim essa lei é mais bonita. Ela diz o seguinte, ela diz que o índice de refração
de 1/2, que é o que nós calculávamos lá, é inversamente proporcional com o seno do ângulo entre o raio e a reta normal. Ou seja, qual que é a ideia desse conceito? Quanto maior o ângulo, menor será o índice de refração. Então, por exemplo, tem dois casos aqui. Quando a luz vai do meio menos refringente, o índice de refração menor, para o meio mais refringente, o índice de refração maior. O que acontece aqui, gente? Basicamente é o seguinte: qual ângulo é maior? Esse ângulo I ou o ângulo R? Ângulo I. O ângulo I. O que é o ângulo I? É o ângulo chamado de incidência. É o ângulo do raio incidente com a reta normal. O que é o ângulo R? O ângulo do raio refratado, que é o raio que mudou de meio, com a reta normal. Se o I tem o maior ângulo, o índice de refração vai ser maior ou menor? Menor. Menor. E a velocidade? A velocidade, no caso, ela é o contrário do índice de refração. Lembra que nós, quando fomos fazer o índice de refração, quanto maior a velocidade, menor o índice de refração? Então, já a velocidade vai ser o contrário do índice de refração. Se o índice de refração 1 é menor, a velocidade é maior. Então, o ângulo é contrário ao índice de refração e o índice de refração é contrário à velocidade. Ou seja, a relação do ângulo não é o mesmo da velocidade? Maior ângulo, maior velocidade. E o índice de refração? Vai ser igual ou contrário? Contrário. Contrário. A ideia é essa. Ângulo e velocidade é a mesma relação, maior ângulo, maior velocidade, menor ângulo e menor velocidade. Já o índice de refração e ângulo vai ser a mesma relação ou vai ser o contrário? Vai ser o contrário, né? Ó, por exemplo, quando acontece aqui na segunda casa aqui, quando o raio de luz vai do meio mais refringente, ou seja, do índice de refração maior, para o meio em que o índice de refração é menor, o raio vai afastar da normal. Por que acontece aqui? Ele não está indo para o meio com menor índice de refração? Se é menor índice de refração, o ângulo vai ser? Maior. Maior. E se é maior o ângulo, maior a velocidade. Então, olha, a relação entre ângulo e velocidade são iguais. A relação entre índice de refração já é o contrário. Então, quando você bater o olho no exercício aqui, você vai fazer a seguinte pergunta: qual ângulo é menor, o I ou o R? Menor. O I. Se é o menor ângulo, é o menor velocidade. E o índice de refração é igual ao contrário? Contrário. Contrário. Acabou. É isso que você vai ter que fazer. Beleza? Beleza. Vamos lá para a resolução dos exercícios. Primeiro, sem conta, sem nada, só teoria. Vou pegar essa questão aqui, atividade 9, da UFMS. A atividade 9, ela diz o seguinte: um raio de luz monocromático passa do meio 1 para o meio 2 e desse para um meio 3, conforme, deixa eu olhar aqui, meio 3, conforme indica a figura. Com relação à velocidade, a propagação de luz desses meios, assinar a alternativa correta. Ele está querendo afirmar qual a velocidade é maior e qual a velocidade é menor. E aí, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa que eu vou ter que ver é o ângulo. Estão vendo aqui agora essa tela? Essa tela do Paint, né? Vamos pegar o Paint porque o Paint é maneiro. Dá para você fazer umas edições aqui na foto. Gente, primeira coisa, para você determinar o ângulo, você tem que fazer a reta normal. O raio de luz não muda de meio nesse ponto aqui? Sim. A reta normal é chamada de normal porque ela é perpendicular à superfície de separação dos meios. Ou seja, ela é assim, ó. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um pouquinho mais fina, mudar ela para a cor vermelha. E tem como eu fazer ela pontilhada? Não sei se eu tenho como. Contorno. Tá. Não, vou deixar assim mesmo. Pronto. Pronto. Essa é a reta normal aqui. Novamente, vou fazer uma outra reta normal aqui, quando ele muda do meio 2 para o 3. Tá bom? O que você vai ter aqui? Você vai ter o ângulo entre o raio e essa reta normal, que é essa reta vermelha. Primeiro, o ângulo seria esse daqui, ó. Que eu vou fazer de vermelho mesmo. Esse é o ângulo
Em que meio que ele está? No meio 1, Um. certo? E aqui eu vou fazer da cor verde um ângulo no meio 2. Qual ângulo é maior, 1 ou 2? Um. 1, né? Beleza. Esse ângulo aqui, gente, é o mesmo ângulo que esse daqui, tá bom? Tem uma propriedade da matemática que é chamada de alternos internos. Não importa. Se você tem duas retas, é como se fosse um retângulo aqui. Eu tenho um retângulo e uma reta que corta o retângulo no meio aqui. Esse ângulo é igual a esse. É uma propriedade matemática, tá? Então, não importa. Qualquer um desses dois ângulos é o ângulo verde. É igual. Então, você já sabe Paralelos. que um é maior que o 2. Exatamente. Se eu tenho duas retas paralelas, são cortadas por uma outra reta, os ângulos aqui são alternos internos, são iguais. E aí você tem um ângulo aqui. Pronto. Qual ângulo é maior? Nós já sabemos que o verde é menor já. Agora, qual ângulo é maior? O vermelho ou o azul? O azul. O azul. O azul. Ele é maior. Porque se você olhar aqui, tá vendo essa reta horizontal e essa reta horizontal? Qual o raio que... Ó, esse é o raio vermelho. Ó o prolongamento dele aqui. Ou esse é o raio vermelho? Não, esse é o raio do meio 1. Ó o prolongamento dele aqui. O raio no meio 3, ele está mais afastado ainda da reta normal. Se eu desenhasse essa reta normal aqui, ó, a reta vermelha, se eu desenhasse ela aqui também, esse ângulo aqui seria o mesmo ângulo do vermelho aqui. Então você vê que o azul é maior que o vermelho. Tá bom. Então nós já sabemos qual ângulo é maior de todos. Qual ângulo é maior de todos? O 3. O 3. Então você tem que O3, é que eu não tenho um teto aqui, tá? Então eu vou colocar aqui. O3 é maior que quem? Depois vem qual Meio ângulo? 1. O1. E depois vem quem? O2. O2. Quanto maior o ângulo, a velocidade é igual ou é o contrário à velocidade? É o contrário. É o contrário à velocidade? Então vamos só garantir aqui, só para garantir que tá certinho aqui. Vamos olhar ali. Opa, aqui. Ó, a relação de ângulo e velocidade é contrário ou é igual? Menor É ângulo igual? é igual. O índice de refração que é o contrário, beleza? Então guarda aí. Índice de refração é contrário e velocidade é igual ao ângulo. Igual. Beleza. Voltando lá para o part. Então, se o ângulo 3 é o maior de todos, a velocidade 3 será a maior de todos. Depois vem quem? A velocidade 1. E a menor velocidade de todos é o 2. É 2. Aí você vai olhar aqui. Eita, ficou pequenininho, né? Mas beleza, deixa eu só aqui aumentar para não ter problema aqui. Eu vou colocar 16. Pronto, agora sim não tem crise. Todo mundo está enxergando. Qual a alternativa correta, então? Letra B. Letra B. Então, a 9, a resposta correta é a letra B. B. Entendi. Entendeu aqui a relação? Então, aí você vai ter que fazer isso aqui que eu fiz. Letra B. Vou até pegar aqui e grifar. E pegar aqui na minha folhinha, que eu estou fazendo a resolução dos exercícios, para caso, quando os alunos me mandarem os exercícios, eu já ter o gabarito correto. Atividade 9, letra B. Atividade 10. Ó, na atividade 10, ela diz o seguinte. Em um laboratório de óptica, é realizada uma experiência de determinação dos índices de fração absolutos de diversos materiais. Dois blocos de mesmas dimensões em forma de finos paralelepípedos são feitos de cristal e de certo polímero, ambos transparentes. Suas faces de maior área são então sobrepostas em um estreito feixe de luz monocromática incide vindo do ar, que seria o primeiro bem aqui, emergindo após passar pelo polímero cristal e ele volta para o ar. Como mostra a figura. Chamando NAR, NPO e NCR, os índices de refrações absolutos do ar, polímero e do cristal, respectivamente, a correta relação de ordem entre os índices de refração com a figura é, então ele quer saber os índices de refração de cada meio, qual é maior, qual é menor. E aí, qual é o primeiro passo que eu vou fazer aqui? Primeiro, para determinar o índice de refração, eu determino primeiro o ângulo. Certo?
Certo. Então, vamos lá para o Paint. Espera aí, deixa eu ver. Aqui tá, está no Paint agora. Primeiro passo, para desenhar o ângulo, eu tenho que saber a reta normal. Então, eu vou fazer uma reta normal. Aqui na superfície de separação dos meios, faço uma reta perpendicular. E aqui na superfície de separação dos meios, faço uma reta perpendicular. Esse primeiro ângulo aqui é o ângulo vermelho. Ó, tem que ser do raio essa reta normal, que é essa reta vermelha. Esse é o ângulo vermelho. Depois, no outro meio, o ângulo azul, que é o mesmo ângulo aqui. Qual ângulo é maior? No ar ou no polímero? No ar. No ar. Quando chegou no cristal, diminui o ângulo, certo? Aí ele vai do cristal e... perdão, no polímero, no polímero diminui o ângulo. Aí ele vai do polímero para o cristal. E aí você vai ter o ângulo verde aqui da reta normal e o raio. Esse ângulo verde é menor ou maior que o do polímero? Menor. Menor. Então nós temos que de todos os ângulos, qual que é o ângulo maior? O ar. No ar. O ar. Θ do ar é maior. Depois vem qual ângulo maior? O segundo maior. Polímero. Polímero. Então PO. E por último, vem qual ângulo? Do ar. O cristal. Não, cristal. Isso. Cristal. Beleza? A relação de ângulo e velocidade é igual ao contrário? Igual. Igual. Beleza. Essa informação eu tenho que guardar, não tem jeito. Então, a velocidade no ar vai ser maior que a velocidade da luz no polímero, que vai ser maior que a velocidade da luz no cristal. Só que ele quer a relação da velocidade? Não. Não, eu estou desenhando aqui, só estou colocando aqui só para deixar a questão completa, né? Já o índice de refração é igual ou contrário? Contrário. Contrário. Ele é o único que é contrário. Então, o meio ar não é maior velocidade? Sim. Então, ele é o menor índice de refração. Então, você inverte a flechinha aqui, ó. Indica que ele é o menor de todos. Depois, o polímero vai ser o próximo, índice de refração maior. E a menor velocidade de todos, que seria do cristal, ou seja, o menor ângulo de todos, vai ser o do maior índice de refração, Índice de refração. que é o do cristal. Então, o maior índice de refração tem que ser o do cristal. Ó, não pode ser a letra A. Ó, a letra B. O cristal é o maior. Depois vem o polímero. E o menor de todos é o ar. Tá certo a letra B? Sim. Sim, né? Então, a alternativa correta é a letra B. B. Então, vamos pegar aqui. Ir lá para a nossa atividade 10. Na atividade 10, a resposta, que nem a letra A, a atividade 9, também a letra B. Pronto. Vamos lá para o último exercício, gente. Está acabando. Eu sei que foi um pouquinho cansativo, mas é porque eu tive que matar tudo de uma vez. É melhor matar de uma vez só do que fazer por partes. Na próxima agora é o seguinte. Ó, continuação aqui. Observem que o meio que o índice de refração é maior, a velocidade e ângulo são menores. Então, a velocidade e o ângulo são contrários do índice de refração. O meio que o índice de refração é menor, a velocidade e o ângulo são maiores. É o que nós acabamos de fazer aqui, está explicado no nosso caderno. A segunda lei tem a seguinte relação. Então, ela tem uma equação. A equação é essa daqui. O produto do seno do ângulo de incidência com o meio do raio incidente é igual ao produto do seno do ângulo de refração com o meio do raio refratado. E aqui eu dei os senos dos ângulos principais, né? Você olha assim e fala, meu Deus do céu, que coisa complicada. Mas não é complicado, tá? É bem de boa. Essa equação aqui eu chamo de não sei, não senhor, que é a segunda lei da refração. Essa tem conta. Então, tem os exercícios teóricos, que nem eu fiz com vocês, que é só analisar ângulo, e tem os exercícios de cálculo, que é a última questão, a questão de número 11. A questão de número 11, ela diz o seguinte. Tá tudo certo aí? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então tá. Atividade 11. Eu desapareci com minha caneta vermelha. Cadê você, caneta vermelha? Aqui, achei. Atividade 11, ela diz o seguinte.
Um raio luminoso passa do meio 1 para o meio 2, como indica a figura abaixo. Sendo o índice de refração absoluto do meio 2 igual a 1,8, calcule o índice de refração do meio 1. Dados, ele deu o seno de 53 graus, que é 0,8, e o seno de 30 graus, que é 0,5. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Para não ficar perdido, né, com as informações, porque aparentemente tem bastante informações aqui, ó, vou representar a figura aqui, tá bom? Então, na atividade 11, deixa eu só ver se a folha tá ok. Opa, deixa eu ver. Oxe, o que foi com essa câmera doida aqui? Deixa eu só garantir, acho que ela tá bugada. Aqui não, tá certo. Pronto, atividade 11. Beleza. Então, na atividade 11, ele me deu a seguinte figura. Você tem a superfície de separação, o meio 1 e o meio 2. Aí, ele me deu um raio de luz fazendo isso daqui, ó. Vindo nessa direção e sofrendo um desvio assim. Nesse caso aqui, ele aproximou da reta normal, que é essa reta perpendicular à superfície de separação. Na matemática, gente, toda vez que o professor falar reta normal, você já sabe. Reta normal faz um ângulo de 90 graus, é perpendicular. É um termo utilizado na matemática também. Normal é perpendicular. Aí você tem aqui um ângulo de 53 graus e um ângulo aqui de 37 graus. Tá? O que o exercício disse? Eu vou novamente ler ele, tá bom? Ele 37? Hã? É 30 graus, 30? 30 graus, obrigado. 30 graus, valeu. Você está acompanhando aí com a sua folha também? Sim. Ah, beleza. É mais fácil ainda de entender, porque eu tenho que ir e voltar para mostrar, né? Então você já acompanha aqui certinho a leitura. Vou ler novamente, já tirando os dados para não nos perdermos. Então o raio vai do meio 1 para o meio 2, sendo o índice de refração do meio 2, então N2 igual a 1,8. Calcule o índice de refração do meio 1. Dados, seno de 53 graus, que seria o ângulo aqui, vale 0,8, e seno de 30 graus, que é o ângulo aqui, vale 0,5, meio. Sim. Perfeito? O que você vai fazer Perfeito. para resolver o exercício? Jogar na equação que relaciona índice de fração e seno, que é a equação do não sei, não, senhor. Aí, o N1 é o índice de fração do primeiro meio, que é o que eu quero descobrir. Então, coloca N1 vezes seno de I. Qual que é o ângulo aqui? Não é 53 graus? O ângulo no meio 1? Então, aqui, ó, é 53 graus. Qual que é o seno de 53 graus? 0,8. Isso é igual o N2, que é o índice de fração do segundo meio, que é 1,8, vezes o seno de R. Qual que é o ângulo de refração aqui, do raio refratado com a reta normal? 30 graus, né? Como o ângulo R é 30 graus, e seno de R é meio, então eu posso colocar aqui meio. Dá para descobrir o N1? Dá, né? Dá. 0,8 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar N1 igual 1,8 vezes meio. 1,8 vezes meio é 0,9 dividido por 0,8. Olha, se você tem dificuldade de dividir 0,9 com um número com vírgula, se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, você não altera o resultado da divisão, sabia? Você pegar uma calculadora e dividir 0,9 por 0,8, ele dá o mesmo resultado que 9 sobre 8. Ou seja, que dividir 9 por 8. Multiplicar aqui em cima por 10 e aqui embaixo por 10. Agora, quanto que é 9 dividido por 8? Quanto que vai dar isso? Vai dar 1 dividido por 8 seria 1,225. 0,125. 9 dividido por 8 vai dar 1,125, tá certo. Então, o N, índice de refração do meio 1, vou colocar aqui de vermelho, é igual a 1,125.
Tem alguma alternativa que bate isso? Tem, né? 1,1. 1,125? A mais próxima é 1,1, né? É. Letra, Não, a mais próxima mais próxima. letra B. É porque se você for trabalhar com uma casa decimal na resposta, você tem que olhar a segunda casa decimal. A segunda casa decimal não é menor que 5? Se ela é menor que 5, eu mantenho 1,1. Se aqui fosse um número 5, 6, 7, aí eu teria que obrigatoriamente chamar de 1,2. Teria que arredondar esse número. Como a resposta tem apenas uma casa decimal, o que eu posso fazer? Eu vou olhar para a segunda casa decimal. Como ela é menor que 5, eu não arredondo aqui 1. Então fica 1,1. Letra B. Entendi. Tá bom? Se fosse 1,17, aí você teria que arredondar para 1,2. É assim que funciona para fazer o arredondamento dos números. Então, aqui, se você olhar aqui a nossa atividade, o último exercício, a resposta correta seria a letra B. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, travar aqui a câmera que está o meu rosto agora, que eu estou falando. Então, agora, gente, conseguiram entender a resolução dos exercícios, das atividades? Sim. Sim. Então, galera, o dever de vocês é o seguinte, até sexta eu quero pegar a resolução deles. A resolução feita no caderno. Aqueles exercícios de marcar X, você coloca só o exercício e a resposta, né? De cada um. Eu já copiei tudo. Beleza. Você copiou a resolução? Aham, tudo. Beleza. Aqueles de conta, que nem o exercício 7, o 8, o de ângulo, 9, 10, 11, isso que eu fiz aqui, você faça bonitinho no caderno, pega uma foto e posta para mim lá no Class, Classroom. tá bom? Então essa aqui seria a resolução de todos os exercícios, todas as atividades. Beleza. Muito obrigado pela atenção e aguardo mais gente na próxima aula me atendendo.